Boa noite. Festival Arraiá Virtual do Carneirão. Acorda Cordel na sala de aula. Homenagem ao poeta Arievaldo Viana, em parceria com o projeto A Leitura como uma Fonte de Prazer e Interpretação do Mundo, projeto Sala de Leitura na Sala de Aula. Viva Santo Antônio, São João e São Pedro. Professora Aparecida Oliveira, Escola de Ensino Fundamental Álvaro de Araújo Carneiro. Acorda Cordel na sala de aula. Autor Arievaldo Viana. Para quem ama o cordel, porém só vê poesia, nessa linguagem matuta, pro quê, pro molde, pro via. Tendo sertão como tema, pode esquecer meu poema, bater nota, freguesia. Pois eu procuro escrever num correto português. Se acaso eu errar, 2 palavras ou 3, não foi com o intuito de errar, foi procurando acertar, isso eu garanto a vocês. O cordel é um veículo de grande penetração nas camadas populares, possui grande aceitação. Se a métrica não quebra o pé, tem contribuído até para a alfabetização. Eu vejo grande beleza nos versos de Patativa, de Zé da Luz, de Catulo. É a arte que me cativa. Mas se usá-la na escola, a língua do aluno enrola, do entendimento lhe priva. Pois o cordel sendo usado para a alfabetização, deve respeito à linguagem corrente em nossa nação. Não deve ensinar errado, nem pode ser embalado nas plumas da erudição. Falar a língua do povo, porém de forma correta. É assim que o folheto deve cumprir sua meta. Usando temas diversos, pretendo, pois nesses versos, dar a receita completa. Aos 5 anos de idade, sem ser alfabetizado, tive contato com os grandes, cordelistas do passado. E de cada menestrel, fui decorando um cordel, mesmo sem ter estudado. Era minha avó quem lia cada folheto ou história, de rainha e de princesa, de sofrimento ou de glória. Muito atento eu lhe escutava, e pouco a pouco guardava algo na minha memória. As proezas de João Grilo, testamento de canção, princesa de pedra fina, os cabras de Lampião. Sua chegada no inferno, um clássico que é eterno, sem conter erudição. O pavão misterioso de Zé Camelo de Melo narra a história fantástica, com desfecho muito belo. Também decorei no jogo, trecho de Canção de Fogo, o mais astuto amarelo. Eram todos grandes mestres, os poetas que escutei, e muitos de seus poemas, pouco a pouco eu decorei. Os versos geniais me ensinaram muito mais que os livros que estudei. Leandro Gomes de Barro, mestre Manuel Camilo, autor de São Saruê, poema de grande estilo. João Ferreira de Lima, que mostrou em verso e rima as proezas de João Grilo. Foi assim que aprendi ler, escrever e contar. Dona Alzira, a minha avó, resolveu me ensinar as letras do alfabeto. Em poucos dias, seu neto já conseguia soletrar. Uma carta de ABC e uma velha tabuada. Uns punhados de cordéis, numa maleta encantada. Me deram a luz do saber. Ali eu pude aprender até a história sagrada. Cada folheto mexia com minha imaginação. Castelos, reis e gigantes, princesa, gênio e dragão. No meu pensamento eu via, porque lá não existia revista ou televisão. O Conde de Monte Cristo eu li, mas foi no cordel. João Martim de Ataídes, um famoso menestrel, lendo um romance famoso,
fez um cordel volumoso e passou para o papel. Também foi adaptado o romance de Iracema. Alfredo Pessoa Lima compôs um belo poema. De Julieta e Romeu, um cordelista escreveu uns versos no mesmo esquema. Os 12 pares de França, batalhas de Ferrabras, história de Pedro Sem, as queixas de Satanás. Tudo em linguagem correta, como na história completa de herói João de Calais. São histórias fascinantes que as escolas devem ter, onde os estudantes podem pesquisar e aprender. Em cada biblioteca deve ter a cordelteca, outra fonte de saber. O cordel contém ciência, matemática, astrologia, nas noções de física e gramática, de história e geografia, em linguagem popular. O cordel pode narrar tudo isso em poesia. A história de Getúlio, do padre Cícero Romão, do Beato Conselheiro, de Silvino e Lampião, numa visão popular, autêntica, complementar, vital para a educação. Críticas à corrupção, desmantelo e carestia, folheto satirizando os costumes de hoje em dia, só se encontrava na feira, mas hoje tem para quem queira na banca e na livraria. O seu preço é acessível, mais barato que uma bola, dessas de plástico ou borracha. Com ele ninguém se enrola. É popular que só vendo. Por isso é que eu defendo nosso folheto na escola. Porém, professor, cuidado. Escute o que eu vou dizer. Nem todo folheto serve, tem que saber escolher. Observe com atenção métrica, rima e oração, todo cordel deve ter. Cordel desmetrificado não dá para ler em voz alta. Tem hora que sobra métrica, tem hora que a rima falta. Ainda tem pesquisador com diploma de doutor que esse mal cordel exalta. Separe o joio do trigo, examine o conteúdo. A capa é muito importante, porém ela não diz tudo. Para que o ruim não prevaleça, cordel sem pé nem cabeça não serve para o estudo. Na dúvida, procure um clássico, desses que eu citei aqui, pois foi estudando os mestres que sei tudo o que aprendi. E ainda acrescento mais, são folhetos geniais que eu sempre li e reli. José Pacheco é um mestre, Leandro foi um gigante, tem muito poeta novo, que é bom e se garante. Seguindo essa minha nota, você acerta e não bota poeta ruim na estante. Vovó, que amava o cordel, tinha sensibilidade, só entrava em sua mala poeta de qualidade. Lia antes de comprar, 2 páginas para sondar, se era bom de verdade. Obrigado, dona Alzira, é o que diz o seu neto. Foi pensando na senhora que eu criei esse projeto, chamado Acorda Cordel, que vai cumprir seu papel educando analfabeto. Só falando um pouquinho do autor de literatura de cordel, Arievaldo Viana. Arievaldo Viana, ele é poeta popular, ele é radialista, ilustrador, publicitário, nasceu na fazenda Ouro Preto, em Quixeramobim, Ceará, no ano em 18 de setembro de 1967. Desde criança exercita sua verve poética, mas só começou a publicar seus folhetos em 1999, quando lançou juntamente com o poeta Pedro Paulo Paulino uma caixa com 10 títulos chamado Coleção Canção de Fogo. É criador do projeto Acorda Cordel na sala de aula, que utiliza a poesia popular na alfabetização de jovens e adultos. E em 2000 foi eleito membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel
na qual ocupa a cadeira de número 40. E ele veio a falecer agora em maio de 2020. Então, essa é uma singela homenagem que eu, professora Maria Aparecida de Oliveira, que usava os seus cordéis nas minhas aulas de contação de história na escola de Alves de Araújo Carneiro, eu sempre citava os versos do autor, poeta Arievaldo Viana. Muito obrigada e boa noite a todos.